Cara, o trechinho do vídeo do GE do Depp. É porque depois eu vou acabar mandando isso pra você no WhatsApp, aí você vai assistir, etc. Mas eu acho que era legal fazer isso em live aqui. Trechinho do vídeo do GE do Depp ontem. Que eu achei... Ele fez uma coisa que eu não... Não é nenhum botafoguense, né? Nenhum influenciador de Botafogo, a Vera fazendo e mandando a real. Ó. Tá passando Fala aí, meu povo, depois daquela tá dando pra ouvir? Tá muito baixo. Histórica no Beira-Rio, eu tô aqui pra falar de uma derrota bizonha no estádio Newton Santos. Primeiro que eu tá chegando e falar assim, gente, vamos esperar um pouquinho menos esse ano, né? O Botafogo voltou da Série B, o Botafogo, né, tem uma montanha pra escalar e depois... Eu só abri esse vídeo pra ver porque ele gravou com a nossa torcida lá no fundo, na imagem e cantando. Então, eu abri por causa disso. Depois a gente voltar a competir entre os melhores. Quem tinha que estar fazendo isso era o John Textor. Mas não, o John Textor fala em chutar o traseiro do Flamengo, fala em contratar Cavani, fala em ter mais dinheiro do que o Barcelona, né? E dentre outras coisas, mandando mensagem no Twitter pro Zahavi, e aí não deu certo. E quem segura o rojão, o John Textor? Né? Pô, segurar o rojão com bilhões aí até minha avó faria. Mas assim, olha, a torcida do Botafogo não tá satisfeita, a torcida do Botafogo veio aqui pro estádio Newton Santos esperando ver o time com uma postura diferente. E a gente sabe, o pessoal que tem consciência sabe que esse ano vai ser difícil, mas vocês têm que transmitir isso pra gente. Não sou eu, são os outros botafoguenses, outros jornalistas botafoguenses não, tá? E a gente tem que ouvir aqui a torcida do Fluminense. E aí, John Textor? Contrate bons jogadores, e a gente vai ter um ano tranquilo. Mas não vem com esses refugos lá da Flórida, não, porque aqui não tem nenhum bobo, né? Eu lembrei de você, caindo nesses contos aí, desses Zé Gatinhas da Flórida. Aqui é o glorioso Botafogo de Futebol Regatas. Vamos trabalhar, vamos parar de sair, vamos parar de, enfim, fazer esse pupurri todo, porque o torcedor do Botafogo tem plena consciência que existe um processo, mas vamos ter postura e vamos trabalhar juntos pra gente não passar pelo que a gente passou hoje. Porque o jogo de hoje foi... Aí beleza, ele cita a questão do jogo de hoje. Cara, o nome disso, eu nem digo do Depp porque eu sigo ele no Instagram e tal, ele é tipo, muito pé no chão, assim, né? Tipo, emocionado com o Botafogo e tal, mas pé no chão na realidade. Cara, isso o nome disso é cair na real, né? Cara, eu acho que a torcida do Botafogo e a do Vasco, elas são emocionadas no geral. Um pouco diferente da do Flamengo e do Fluminense. É uma visão... Eu só vou falar das quatro que é que a gente mais vive, né? Não sei do Corinthians, a do São Paulo, como é. Mas eu acho que a do Flamengo e a do Fluminense, eles questionam mais, são mais chatos e eles são emocionados pra crise. Mas não é fácil ele se emocionar com... Eu acho que a do Vasco é assim, a do Botafogo acho que ficou assim pós-SAF. Acho que a do Vasco é assim, a do Vasco é engajamento absurdo pra virar sócio. O Botafogo faz umas festas com muito pouco. Antes da SAF já tinha 3 jogos cheios, eles já tratam como... Nossa, o que a gente tá fazendo no Engenhão. Sim, concordo. Eles são um pouco assim. Não acho que é no mesmo nível, não, Eu mas entendo que talvez seja o longo tempo sem título, né? Bem ou mal, o Fluminense ele vem de muito tempo sem título, mas há 10 anos atrás teve 2 títulos brasileiros, são 2 títulos muito fortes, então tem uma geração que passou por isso, né? Então... Mas o meu ponto nem era tão isso, não. Não sei se você vai pro ponto. Não, eu não sei se você tava caminhando pra algum lugar. Mas assim, cara, eu já falei, e é uma visão, tipo, deixa eu ver a palavra, acho que atrasada cabe. Eu sei que é uma visão atrasada minha, velha. Acho que a tendência é que todos os times vão virar SAF. Agora, como vão virar, eu não sei, mas acho que é a tendência todos os times virarem. Mas centralizar nesse personagem fanfarrão como dono, eu acho de uma loucura. É a única coisa que eu não quero que o Fluminense seja SAF. O Vasco, por exemplo, forma. não tem isso, né? Exato, o Vasco é uma empresa. Tem isso. O Cruzeiro tem um cara que tem um nome a zelar muito forte no Brasil.
Então isso faz... E com uma identificação do clube, isso Sim. tem uma diferença também. Cara, quando e não é zoação que eu vou falar agora, tá? Quando o Depp, ele fala de ô John Textor, vamos parar de sair. Cara, na minha cabeça não é uma piada. Eu fico assim, cara, Depp, você não tá falando com o seu lateral direito que tem que parar de sair. Você tá falando com o dono do time. Eu entendo. Entendeu o que eu tô falando? Entendi, Fica complicado até a cobrança. A cobrança fica muito estranha, cara. Fica estranho. Porque, mas o dinheiro, aí vem o pessoal lá vai defender a SAF, vai falar, mas nunca o cara da SAF não vai estar preocupado com o dinheiro. Cara, eu não sei quem é esse cara, entendeu? Porque Ele já consegue vender o Botafogo por mais do que ele comprou. Sim, isso é fato. E tirando o investimento que ele fez. Isso é fato. Só que assim, ele pode estar preocupado só com isso, entendeu? O projeto dele pode ser daqui a 2 anos dobrar o dinheiro dele, mas no futebol o Botafogo vai estar só se afundando mais, entendeu? O ponto que eu coloquei até o vídeo do Depp, que me fez refletir um pouco ontem, ele falou de sair mesmo. Ele não falou disso aí, não. Ele falou de sair mesmo. Por quê? Qual que é a parada? Eu tenho visto, inclusive, até na live da TNT lá, o pessoal perguntando isso. Ele tava na festa junina do Romário. E não só isso. É o fato de ter comprado o Lyon. Isso tudo vai influenciando. Tipo assim, comprou o Lyon. E aí, e as atenções agora? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Botafogo e Fluminense. E ele tá na Inglaterra negociando um contrato de um jogador do Lyon. E não tá aqui no Rio, no Botafogo e Fluminense. Um exemplo, tá? Só um exemplo só. Dia de clássico e ele não tá aqui. Acontece uma vergonha lá no Rio Grande do Sul e ele não tá aqui. Ele tá de férias nas Maldivas. Entendeu? Tipo, um exemplo só. Isso tudo vai minando. O que eu coloquei ali, que foi o ponto que mais chamou a atenção disso do Depp, cara, foi o seguinte. Que eu falei de cair na real, né? É que é o seguinte, que olha só. Ele fala bem assim. O Botafogo entende que o botafoguense entende que não era uma parada pra esse ano. De que esse ano o Botafogo ia jogar a Série A pra não ser rebaixado, pra poder se manter na Série A, que é um projeto a longo prazo e tal. E isso o botafoguense, ele entende. Só que quem tem que transmitir isso ao botafoguense não é... Só que o que acontece? Fica os influenciadores, né? Acho que isso que ele quis dizer. Fica os influenciadores meio assim, ó. Vou dar um exemplo do Fluminense, tá? Fica os influenciadores. Eu fico meio aqui, não... Vou transpor. O Mário Bittencourt tá reconstruindo o Fluminense, tá tendo calma com as finanças, não sei o quê. 9 milhões em Cris Silva, e o Mário vai pra entrevista e fala, não, a gente tem dinheiro. Essa segunda parte o Mário não faz, né? A gente tem dinheiro pra fazer isso. A gente quer ser um dos maiores do Brasileirão já agora e tal. O John Textor fica de goga na mídia, né? Tipo, e com o queixo em pé, e são os influenciadores que tem que transmitir, calma, gente, é um processo e tal, e não sei o quê. E ele não bota a cara pra poder falar isso. Ele não vai lá ser sincero de falar. Ele só entra pra poder falar, tipo assim, 20 milhões? Eu fiz um investimentozinho de 20 milhões e já sou o rei do Brasil. Comprei os melhores jogadores. Só que na hora que dá merda e que ele tem que entender que 20 milhões... Ele tem que entender, não, ele sabe que 20 milhões não vai mudar a realidade do Botafogo de uma hora pra outra. Não é ele que tem que botar a cara, são os influenciadores, entendeu? Se bobear, eu não duvido nada, até de cobrança interna disso, né? Mas é isso que me chamou a atenção. Tipo, foi o primeiro que eu vi falando isso. Foi o primeiro. E isso é algo que, querendo ou não, é real, tá? Porque... E aí aqui, vou falar tranquilamente que o Fio não entra nessa conta aí, não. Mas, tipo, de pessoas de dentro do Fluminense, o próprio Mário, na entrevista lá no Raiz Tricolor, já falou isso. Por isso que eu conto com vocês, pra transmitir essa mensagem ao público e etc. Isso é transferência de responsabilidade. O Fluminense é que tem que passar confiança pra torcida, né? O Fluminense tem que passar confiança pra torcida. Não é o influenciador. O influenciador faz uma resposta, as ações são uma resposta ao que a direção faz. O do Botafogo, por que tem torcedor que tava soltando fogos? Isso, não sei. Porque a direção passava isso, né? Por que o baque foi tão grande na venda de Luiz Henrique? Porque a direção do Fluminense, com essas atitudes de contratação, dava a impressão de que esse ano não seria... E a gente não tinha conhecimento do orçamento até aquele momento, né? Tinha 100 milhões em vendas ali. Cara, eu vou dar um exemplo que pode ser positivo também. Não sei se foi tanto. Quando o Mário dá de 2019, ele dá a coletiva... 2020, né? Dando a coletiva que a expectativa é pré-Libertadores, tem chuva de crítica em cima disso. Mas o que aconteceu no final de ano? Tinha muito torcedor comemorando a Libertadores. Dizendo orgulho, né? Que teve na verdade, comemorando até mesmo a pré-Libertadores. Que a gente só vai saber que é a Libertadores 2 semanas depois, né?
Exato. Então, assim... A galera- discussão galera do falando do orgulho ou não daquele exato. lugar não, É muito não, a gente não ia pra expectativa. Libertadores Se ainda. o presidente certeza. também ficasse falando o tempo todo que a gente vai brigar pro título, de repente não tinha esse orgulho e a comemoração. Então é trabalhar com expectativa também. Só que o Textor, a sua impressão, tá? Ele não tem credibilidade quando ele chega o suficiente pra ele poder. E acho que ele fala, numa entrevista ele fala isso. Tipo assim, galera, que a credibilidade que eu tô falando, não de acreditarem no que ele tá falando, mas de não ser criticado, tá? Tipo assim, o Mário, quando ele fala de pré-Libertadores, vem, tá diminuindo o clube, isso é uma vergonha e tal. Se o Textor fala isso, tipo, e ele falou, Ele nossa teria. meta é não ser rebaixado, ninguém ia reclamar. Sim. Não tem ninguém reclamou. Só Cara, que aí, tipo assim, todo o discurso depois daquilo foi vendendo ilusão, né? É porque, cara, você tem que entender que SAF, assim, é o que eu entendo. O SAF, ou o modelo que a gente tem hoje, cara, dá pros dois serem péssimos e dá pros dois serem ótimos. Defende quem tá à frente disso. A gente tem que parar de falar assim. Aí, tipo, dá um exemplo. Mário no ônibus com o time, ou no vestiário. Você acha que com o SAF o dono vai estar no ônibus com o time? Ontem a gente vendo na Flu TV, chega o Texo dentro do ônibus com o time. Chegou? Eu não vi, eu não vi isso. Chegou. Então, assim, é uns debates, cara, não vai alterar em nada. Entendeu? Até porque pra mim isso também não tem problema nenhum, tá? Só pra avisar. Uhum. Mas eu dei um exemplo que fica, assim, o negócio assim, com o SAF, você acha que com o SAF... Você acha que com o SAF vai ter essa bagunça de ficar prejudicando o time rival, botando caminho de ônibus e botando pra passar no meio de torcida, não dando ingresso? Não, isso... Entendeu? Então não adianta. Agora, tem cara que vai fazer uma boa gestão sem ser SAF e tem cara que vai fazer uma péssima gestão sendo SAF, entendeu? Vai ter um dia o cara vai chegar, vai lavar dinheiro no clube. Entendeu? Vai pegar um cara Vai maluco acontecer, desse, senão, vai levar, senão já aconteceu, está acontecendo. e eu acho que já E teve até aí- investigação disso em time pequeno, tá? E quando lavar dinheiro, qual é complicado? Porque quando lava dinheiro, o cara tá cagando se tá ganhando ou perdendo dinheiro. Ele só quer o dinheiro dele limpo. Então, Só quer rodar o vai dinheiro foder dele. o clube, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente. Não tô falando que eu sou contra a SAF, então é que eu acho que é uma tendência natural. Mas você tem que amarrar muito direito o processo para virar SAF. Tem que dar responsabilidade com muito cuidado para quem tá assumindo isso. A porcentagem, tem que ter um cuidado muito grande, cara. E a única coisa que eu não quero é um fanfarrão como o John Textor, assim. Eu fico... E engraçado, tá? É que eu tenho a impressão de que o melhor clube, não tô falando de quem comprou, tá? De estruturação para esse processo todo foi o Botafogo. Foi talvez o clube que fez... O Botafogo virou SAF por causa do desespero, isso é fato, porque tava na merda, mas foi o que ficou um ano e pouco, a lei passou no Congresso, eles já estudavam sobre modelos de sociedade anônima, estruturou, entendeu? O clube que melhor se preparou pra isso tudo. Só aconteceu porque tava na merda. Se fosse campeão da Libertadores, tava acontecendo isso. Mas foi o único que fez. E talvez tenha sido o dono mais estranho, assim, né? Tipo, que a gente tá discutindo isso daqui. Enfim. Cara, imagina o Mário Bittencourt tirando foto na noite com um arco de piruzinho na cabeça. Como isso vai pegar mal aqui. Tem coisas que o entendeu? Mário Bittencourt fazem que já me envergonha, mas beleza. Mas acho que Sim, nesse mas não é você o caso. concorda? Aqui. Seria assim, isso é postura. Isso é postura de um presidente de clube, tá? Fazendo isso à noite e tal, nananã, e não foi uma foto sem querer. Ele concordou em tirar, entendeu? Sim, Então, sim. É aquele negócio que é tipo assim, o zoeiro que virou fanfarrão, né? Nesse caso. é isso. É tipo assim, o limite entre o zoeiro e o fanfarrão é muito pequeno, né? Enfim.